Pessoal, tudo na paz, irmão Alex, que o Eterno Criador possa nos abençoar grandemente, que Ele venha nos fortalecer, em momentos difíceis, que Ele venha nos alegrar a cada dia. Então, hoje nós vamos falar sobre estudos bíblicos. Nós vamos ver nesse livro, que é Teologia Sistemática, Histórica e Filosófica. Eu vou colocar a página 180, vou colocar tudo na descrição do vídeo aí, para depois você poder se você por acaso quiser conferir, fica à vontade. É um livro bacana, estou gostando, estou trazendo algumas informações dele para nós, que em PDF eu ainda não vi, desse livro, mas ele é muito bom. Foi um livro que foi, na época que eu estava na faculdade, eles pediram para comprar, que fazia parte de uma disciplina, beleza? Então vamos falar um pouco aqui sobre o estudo bíblico, interessante. Vamos lá então, página 180. A fonte fundamental da teologia cristã é a Bíblia, que representa uma prova das bases históricas do cristianismo, tanto pela história de Israel, quanto pela vida, morte e ressurreição de Jesus. Observe que a expressões paralelas, as Escrituras e a Bíblia. Assim como escritural é bíblico, são sinônimos para o propósito da teologia. Como frequentemente se destaca, o cristianismo gira em torno da fé em uma pessoa, Jesus Cristo. Aqui está falando com relação ao cristianismo, Gira em torno de uma fé numa pessoa, no cristianismo, em Jesus Cristo, e não na fé em um livro, a Bíblia. Isso aqui é bom deixar claro, porque tem pessoas que ela relaciona vamos dizer, a cristianismo, cristianismo de cristão, das pessoas que acreditam em Cristo, em Jesus Cristo, com a Bíblia. Então a fé das pessoas é em Cristo. Aí é que vai estar explicando, e não na Bíblia. Aí é que vem. Entretanto, as duas coisas encontram-se intimamente relacionadas. Então a Bíblia ela narra algumas coisas relacionada a Jesus, beleza? Vamos lá então. Historicamente, não sabemos praticamente coisa alguma a respeito de Jesus Cristo. Verdade. Além do material histórico contido no próprio Novo Testamento. Portanto, a tentar lidar com as questões da identidade e do significado de Jesus Cristo, a teologia cristã é forçada a lidar com os textos que transmitem informações a seu respeito. Eu vou só abrir aspas aqui, pessoal, que aqui está dizendo que somente o Novo Testamento cita Jesus. Não, tem alguns historiadores que trazem informações sobre Jesus também. Aqui não colocou, mas aí vamos continuar. Como resultado disso, a teologia cristã encontra-se intimamente vinculada à ciência da crítica e da interpretação bíblica. Ou, em outras palavras, com a tentativa de avaliar a nítida natureza histórica e literária dos textos bíblicos e de compreendê-los. A importância do estudo bíblico para a teologia é fácil de ser demonstrada. O surgimento da pesquisa bíblica humanista, no início da década de 1500, revelou uma série de erros de tradução nas versões latinas existentes naquele período da Bíblia. Interessante, em 1500 eles começaram a estudar e viram que tinha erros em algumas traduções da Bíblia latina. Por isso a importância do estudo bíblico. Em consequência disso, houve pressão crescente no sentido de que fosse feita uma revisão de algumas das doutrinas cristãs existentes e que se baseavam em passagens bíblicas que certa vez lhe serviram como fundamento, mas que agora acabaram por revelar algo bastante diferente. Isso aqui é importante, pessoal, essa informação. O
que acontece? Se tem um erro de tradução, pode criar uma doutrina em cima daquela passagem bíblica. Isso é errado, criar doutrina em cima de passagens bíblicas, né? E isso aí é algo ruim, porque o que acontece? Descobriram aqui erros em 1500, então imagina o período que veio ensinando errado, né? Milhares de pessoas passaram pela igreja aprendendo doutrinas erradas, né? Hoje, né, abrindo aspas aqui, existem doutrinas erradas ainda, né? Também, não vou aqui entrar em méritos, mas existe, né? Através dos estudos bíblicos você vai descobrir. Então, é plausível a alegação de que a reforma do século XVI tenha apresentado uma tentativa de alinhar, interessante, tentativa de alinhar novamente a teologia às escrituras, após um período de considerável afastamento. Então, teve um período na história que a igreja acabou se afastando das escrituras. E você percebe isso, que um exemplo, vou pegar como exemplo a igreja católica, ela tem a tradição e as escrituras como autoridade. E muitas coisas da tradição, ela vai contrário a algumas coisas que está nos escritos, né? Que não era para acontecer dessa forma, porque ela se afastou no decorrer da história do ponto de partida. Eu vejo a Bíblia como eu vejo ela como ela ensina a nós seguir uma direção. Se você não seguir essa direção, você vai se perder do caminho, né? Tu vai seguir outros caminhos. E foi isso que a igreja fez. Por isso que houve, né, essa tentativa, que fala aqui, de se alinhar novamente, né? Assim, a teologia sistemática é dependente dos estudos bíblicos, embora a extensão dessa dependência seja objeto de controvérsia. Portanto, o leitor deve estar preparado para encontrar neste livro algumas alusões aos debates acadêmicos modernos sobre as funções históricas e a teologia bíblica. Por citar apenas um exemplo, é impossível compreender a evolução da cristologia moderna sem chegar a um consenso quanto a, pelo menos, alguns dos avanços dos estudos bíblicos nesses 2 últimos séculos. É possível defender que a abordagem querigmática em relação à teologia, desenvolvida por Rodolphe Bultmann, reúne os estudos contemporâneos do Novo Testamento. A teologia sistemática e a teologia filosófica, em especial o existencialismo, isso exemplifica um ponto de importância vital. A teologia sistemática não opera em um compartimento hermeticamente fechado, isolado de outros movimentos intelectuais. Antes, reage aos avanços ocorridos em outras disciplinas, especialmente em relação à filosofia e os estudos sobre o Novo Testamento. Interessante, gostei muito aqui, né? Terminei já sobre os estudos bíblicos, e é interessante que eu tive a oportunidade de fazer a faculdade, né? Bacharel em teologia, aqui em Brasília. E no meu TCC, né, na minha monografia, eu fiz sobre oração. E eu queria usar somente a Bíblia, né, para poder estar defendendo a minha tese sobre oração. E eu não pude. Aí, teologia, né, você vê que ela está alinhada com as escrituras, só que você não pode usar a Bíblia para o curso de teologia. Eu fiquei assim de cara, né? Mas coloquei, tem algumas passagens que eu coloquei, mas a maioria dos comentários tem que ser dos teólogos, né? Dos teólogos do passado, que você tem que colocar no seu TCC. Isso eu achei muito
muito fraco, porque eu tenho que desenvolver, né? Eu que tenho que criar, e usando a Bíblia, né? Ela que é o estudo, né? No meu pensamento, ela é que dá a direção do cristianismo, né? Só que eu fiz um curso de teologia e você tem que fazer tudo aquilo que eles ensinam. Então tá aí um desabafo aí, né? Não gostei, eu queria fazer só usando a Bíblia, né, no meu TCC. Mas graças ao Papai do Céu deu certo, né? E eu consegui lá fazer a minha monografia de relação à oração. Beleza? Fique na paz. Se por acaso quiser receber os vídeos, manda um oi pro 61 991 19 24 21, irmão Alex. Um abraço, até mais.